O mundo espiritual é real e ele interfere na nossa vida física. Tudo começa no mundo espiritual e depois vem para o mundo físico. Então, você que está vendo essa mensagem, saiba de uma coisa: as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. Os livramentos que você teve são anjos. Quantas vezes Deus pode ter te livrado da morte, de um assalto, de alguma circunstância? Foi livramento de Deus, mas ao mesmo tempo, quando você sente que tem lutas, que as coisas estão encalacradas, que as coisas não acontecem, sabe? Às vezes você sente um peso, uma opressão na sua vida emocional. Tudo isso, você saiba que por detrás existem seres espirituais poderosos, os anjos que estão sempre lutando a favor dos que são de Deus e os demônios querendo destruí-los. Na mensagem de hoje, gente, eu vou começar falando para vocês da hierarquia dos anjos. Os anjos mais poderosos são os chamados arcanjos. Esta palavra no grego ela é formada por duas palavras, arquê e ângelos, né? Arquê significa primeiro. Por exemplo, o primeiro não só em vamos dizer, em idade, né? Aquilo que chegou primeiro, mas também primeiro em ordem de grandeza. Por exemplo, o que é um arqui-inimigo do indivíduo? É o maior de todos os inimigos, né? Você pode ter muitos inimigos, mas você só pode ter um arqui-inimigo. Então, arcanjo significa os anjos mais poderosos. São aqueles anjos que são responsáveis, né, por autoridade de nações. Por exemplo, Miguel é o arcanjo responsável pela nação de Israel. Quando a luta é no nível nacional, Deus envia os arcanjos. Assim como Miguel é o anjo responsável, o arcanjo responsável de Israel, cada nação tem um arcanjo angelical, né? do reino de Deus, do lado do bem. Da mesma forma, os demônios têm também os seus arcanjos, mas que não são chamados de arcanjos, mas são chamados de principados, tá? Principados, no grego é arquê, ou seja, lembrem daquele príncipe da Pérsia que impediu o anjo Gabriel de passar? Ele era um arcanjo, ou não era um arcanjo, na verdade ele era um principado, mas originariamente eles foram criados como arcanjos. Quando o indivíduo se virou, né, virou para o lado de Satanás, se rebelou, ele deixou de ser um arcanjo e virou um principado, mas são os anjos mais poderosos, tá? Então eles são citados tanto do lado ruim, do lado dos demônios, como também do lado de Deus. Mas a palavra arquê também, o arcanjo, também significa aquele que veio antes, né? Então, por exemplo, o que é uma arqueologia? É o estudo das coisas antigas. Então, muito provavelmente, os arcanjos e os principados foram criados primeiro, né? Aliás, existem muitos teólogos que afirmam que o primeiro de todos os anjos, os seres angelicais, foi Lúcifer. E nós vamos ter uma mensagem específica para falar dele, porque tem muita coisa para ser dita dele. Na hora oportuna a gente vai falar. Mas, então é isso. Os anjos têm muito poder, mas os arcanjos são ainda mais poderosos. Lembrem-se que Gabriel, que é um anjo poderosíssimo, quando foi resistido pelo principado da Pérsia, ele não conseguiu passar. Ele teve que chamar ao arcanjo Miguel, porque aí então Miguel venceu o principado da Pérsia e ele pôde continuar até chegar em Daniel, que estava orando por 21 dias. Bom, o único arcanjo na Bíblia que tem um nome citado é Miguel, e este nome significa quem é como Deus. E aqui fica um contraste evidente, né, com Satanás, porque Satanás, a Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Lá em Isaías 14:14, ele diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, Miguel falou:
Uau, quem é semelhante a Deus? Deus não tem ninguém nem perto dele, né? Então, Miguel é mencionado nas Escrituras em 4 ocasiões. Em primeiro lugar, é ele quem ajuda Gabriel a passar pelo principado da Pérsia para chegar com a mensagem que ele tinha para entregar a Daniel. Está lá em Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21. É ele também quem vai defender a nação de Israel na grande tribulação, tá? Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, tá vendo? O defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, na grande tribulação, Satanás só não vai conseguir destruir o povo de Israel, porque Miguel estará a seu favor. Aqui eu quero fazer um parênteses, gente. Os anjos do Senhor, eles nos protegem. Então, quando você tiver que enfrentar uma situação difícil, quando você vai para uma viagem, quando você tem uma empreitada, quando você tem que lidar com uma dificuldade talvez na sua família, peça a Deus a ajuda dos anjos. Porque os anjos estão aí para isso, gente. Aliás, aquela história que os católicos tinham o anjo da guarda é totalmente verdadeira, né? Os evangélicos não têm muito esse costume, mas a grande verdade, gente, é que os anjos da guarda existem. Eu acredito que existem anjos com patentes diferentes e tem anjos cuja missão é guardar algumas pessoas, algumas famílias, não é? Então, aprenda a orar a Deus pedindo a proteção dos anjos, pedindo a intervenção dos anjos, pedindo que os anjos te acompanhem na sua viagem, nas suas empreitadas, no seu trabalho, porque os anjos, eles lutam por nós. A gente sabe que existem demônios, espíritos familiares que acompanham famílias para trazer maldição, para trazer luta. São os anjos que Deus usa para vencer essas batalhas e nos deixar em liberdade. Amém? Bom, a terceira aparição de Miguel nas Escrituras é quando ele luta contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Está lá na carta de Judas, né? Versículo 9, Judas só tem um capítulo, versículo 9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja que é uma luta entre iguais, né? São dois príncipes poderosos. E a Bíblia diz que Moisés morreu, né? Quando Moisés morre, a palavra de Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Então ele morreu. Mas de alguma maneira e por alguma razão, Satanás tinha um interesse no corpo de Moisés. E ele queria pegar o corpo de Moisés, talvez para usá-lo, né, como instrumento de idolatria para Israel, que tinha tanta tendência a idolatrar. E quando ele foi pegar, Miguel entrou na jogada e falou: negativo, esse corpo é de Deus, esse homem é santo, está fora da tua cogitação. Mas a Bíblia diz que ele não ousou proferir juízo infamatório, ou seja, não foi ele quem decretou um juízo sobre Satanás, né? Ele disse: o Senhor te repreenda. Então, até para Miguel lutar contra o diabo, ele não foi na força própria, ele foi na força do Senhor. A quarta oportunidade que Miguel é citado nas Escrituras é quando na grande tribulação ele vai lutar contra o dragão, que é Satanás, nas regiões celestiais, e o dragão vai perder e vai cair na terra, e a sua cauda vai trazer juntamente consigo 1/3 das estrelas dos céus, que nada mais são do que os demônios que vêm depois dele, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 faz isso. Um segundo anjo que é importante a gente mencionar também é o anjo Gabriel. E Gabriel, o nome dele significa o poderoso de Deus. Embora ele não seja citado como um arcanjo, fica claro nas Escrituras que ele tem
status de arcanjo. Ele está envolvido porque Miguel é um anjo guerreiro, né? Existem anjos que são de guarda, existem anjos que são aqueles que estão na presença do trono de Deus nos céus, envolvidos com uma adoração, como era Lúcifer. E existem anjos que são anjos mensageiros. E Gabriel é um anjo destes. Ele é extraordinário, é muito poderoso, e ele está envolvido em muitas coisas. Por exemplo, é ele quem explica para Daniel a visão do carneiro e do bode, lá em Daniel capítulo 8, versículo 16. É ele quem explica também as 70 semanas de Daniel para Daniel lá no capítulo 9. É ele quem anuncia o nascimento de João Batista para o seu pai Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, versículo 19. É ele quem anuncia para Maria o nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. É ele quem assegura a José num sonho que Maria não o tinha traído, que ela estava pura, que ela tinha sido, que tinha engravidado pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Mateus 1, 20. É ele quem avisa José sobre as intenções, sobre a intenção de Herodes de matar a Jesus e os meninos, não é isso? É ele quem anuncia aos pastores o nascimento de Cristo, tá? E aqui tem algumas outras situações em que ele não é mencionado, mas que muitos teólogos e historiadores da palavra afirmam que é Gabriel. Por exemplo, é ele quem quem fortalece a Cristo no jardim do Getsemane, né? Muitos acreditam que seja ele. É ele quem rola a pedra do sepulcro de Cristo. Tudo que tem a ver com Jesus, diretamente de Jesus, seja a morte, seja a vida, seja a ressurreição, é Gabriel. Alguns acreditam também que é ele quem liberta os apóstolos da prisão, lá em Atos capítulo 5, verso 19. Alguns acreditam que seja ele quem envia Filipe ao deserto de Gaza para encontrar com o eunuco, lá em Atos 8, 26. Alguns acreditam que foi ele quem instruiu a Cornélio para procurar a Pedro, né, lá em Atos capítulo 10, versículo 3. Alguns acreditam que seja ele que liberta Pedro da prisão, lá em Atos 12, versículo 7. E é ele, alguns acreditam que seja ele, quem executa a Herodes por blasfêmia, lá em Atos 2, 12, 22 a 23, e eu vou ler para vocês. Herodes está lá em Cesareia, está vestido com uma roupa toda cheia de ouro e de prata, o sol batendo, brilhando, ele está lá no anfiteatro de Cesareia, e aí o povo começou a clamar, né, em Atos 12, 22, 23, é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Os anjos são poderosos, e eles se metem, sim, em muitas coisas. Eles se metem, sim, na sua vida. Se você é de Deus, você pode ter certeza que Deus te ama e você é alguém muito valoroso para Deus. Você é, como no inglês a gente chama de asset, você é, sabe, uma propriedade, algo de tremendo valor para Deus, e ele não vai deixar Satanás e os seus demônios cirandar sobre a sua vida sem te dar alguém à altura deles para te defender. Então, a minha dica para você, nós estamos falando de batalha espiritual, não faça nada, aprenda a partir de agora, não fazer nada sem falar, Senhor, envia os teus anjos. Eu não quero lutar essa guerra por mim mesmo, nem na minha força, nem na minha capacidade. Eu preciso dos teus anjos. E a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos anjos a teu favor. Amém? Muitos dizem também que foi o anjo Gabriel que assegura a Paulo que ninguém vai morrer naquele barco que está para afundar, né? Paulo está indo para Roma e ele está numa expedição, ele é prisioneiro, e havia outros prisioneiros naquele barco, e vem uma tempestade tão grande e o povo começa a ficar apavorado, e um anjo avisa Paulo:
fique tranquilo que ninguém vai morrer. Pode falar para todo mundo. Então vejam como os anjos, eles se envolvem, meus queridos, na nossa vida, nas nossas lutas, nos nossos projetos, especialmente quando você é de Deus. E eu vou até além. Até antes de você converter, Jesus já te conhecia, então, se você seria dele, os anjos do Senhor já estavam te protegendo. Amém? E eu creio também que é o anjo Gabriel quem vai tocar a última trombeta para anunciar o arrebatamento. Por que eu creio? Porque Gabriel é o anjo destacado para revelar tudo que diz respeito a Jesus. Sabe aquelas 70 semanas de Daniel? Dizem respeito a Jesus. E, portanto, assim como todas as vezes que teve a ver com Jesus, era ele que vinha especialmente para trazer alguma mensagem ou para agir para que o plano de Deus em relação a Jesus seja estabelecido. Eu creio que ele é o anjo que vai ter a honra de tocar a última trombeta, a trombeta do arrebatamento. Glória a Deus! Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Eu quero terminar essa palavra dizendo: os anjos têm muito poder. Eles se importam com a sua vida. Deus se importa com a tua vida. E, portanto, tudo que diz respeito a você, você não está por sua conta e risco. Os anjos de Deus estão com você. E eles estão aguardando uma ordem, um clamor. Eles estão aguardando que você ore a Deus, diga: Senhor, envia os teus anjos, que eles vão à minha frente, que eles vão na minha retaguarda, em nome de Jesus. Então, quando você estiver envolvido na obra de Deus, e quando a gente fala na obra de Deus, não é só quando você é um pastor, um pregador, um evangelista. Não, você pode ser um empresário, você pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um jogador de futebol. Tudo que você faz para a glória de Deus e que vai ter algum tipo de benefício para a honra e glória de Deus, saiba que os anjos de Deus estarão lá para te ajudar. Então, nunca deixem de pedir a Deus a cobertura e a ajuda dos anjos, porque uma batalha espiritual sem ajuda celestial é uma batalha em que você pode perder muito facilmente. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.